Espero que a versão de vocês seja a mesma da minha, vai sendo colocada ali. Então, disse: Senhor, Gideão, eu vou ler pela minha, se quem quiser acompanha aqui, quem não em casa, acompanhe. As variações costumam ser, nesse texto, não relevantes. Mas vamos lá. Então, o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, vos salvarei, e entregarei aos midianitas em tuas mãos, e vá-se todo o resto do povo, cada um a seu lugar. Depois de tomarem a provisão do povo e suas trombetas, ele enviou todos os israelitas, cada um à sua tenda, mas manteve aqueles 300 homens, e o campo de Midian estava no vale abaixo dele. E aconteceu que naquela noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao acampamento, porque eu o entreguei em tuas mãos. E se temes descer para atacar, desce apenas tu e o teu servo Pura ao acampamento, e ouvirás o que falam, e então tuas mãos se fortalecerão, e descerás para atacar o acampamento. E ele desceu com o seu servo Pura à extremidade dos homens armados que estavam do acampamento. E Midian e Amaleque e todos os orientais estavam estendidos no vale como gafanhotos em uma multidão, e seus camelos eram inúmeros, como a areia que está à beira do mar em multidão. E logo que chegou Gideão, eis que um homem estava contando a seu companheiro um sonho, dizendo: eis que sonhei um sonho, que eu vinha um pão de cevada que rodava até o acampamento de Midian e chegava às tendas, e as feria de tal maneira que caíam, e as virava de cima para baixo, e as tendas caíam. E seu companheiro respondeu e disse: isto não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem de Israel. Deus entregou em suas mãos aos midianitas com todo o acampamento. E quando Gideão ouviu a história do sonho e sua interpretação, adorou, e voltado ao acampamento de Israel, disse: levantai-vos, que o Senhor entregou o acampamento de Midian em nossas mãos. Até aí. Eu não sei o quanto é conhecido essa história, mas a história de Gideão era sempre muito interessante, né? E muito contada e dita, como se chegou até aqui, né? Então, o relato da vida de Gideão aí em Juízes, se você pegar o capítulo 6, 7, 8, você transita lá e vê uma história, eu acredito, curta, porque são poucos versos, mas que conta uma história de muitos anos, de uma relação de alguém que caminhava, estava ali no povo de Israel, estava sendo, digamos, oprimido por uma série de situações. Ele percebia algumas coisas que não estavam corretas, mas ele tinha um certo comportamento. E eu hoje queria dividir com vocês, e olhando para o texto, olhar sobre um ponto de vista sobre as nossas lutas, as nossas batalhas diárias, o tempo todo. Nós as temos, é natural, né? Está terminando o domingo, amanhã é segunda-feira. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma semana que eu já sei que vai ser quente em várias áreas. Tem coisas para serem superadas, resolvidas, e eu já fico, tem que ir para cá primeiro, e isso aqui, essa reunião não vai ser muito amigável. E isso, provavelmente, no seu dia a dia, não é diferente. Nós temos essas batalhas, essas dificuldades. Gideão também as tinha. Mas ele deixa aqui um roteiro de entendimento que eu queria dividir com vocês, um roteiro de percepção de como agir diante disso, do que fazer e o que não fazer, que eu acho que pode ser bastante interessante para o nosso dia a dia, bastante prudente, pelo menos, conhecer, para que, se você quiser fazer como Gideão, alcançar o favor de Deus e, quem sabe, até como Gideão, as soluções que se concretizam diante de você nas suas lutas. Falando de Gideão, para aqueles que não
sabem de tudo ou não lembram. Esse relato, né, o povo de Israel, ele estava por 7 anos já agindo de maneira equivocada com Deus. Isso é uma frequente, é um ciclo do povo de Israel. Ele se aproxima de Deus, se afasta de Deus. E muitas vezes nós aqui na igreja, ou até como crentes, temos momentos que estamos ali sentindo a presença queimando nas nossas veias de Deus, e outras vezes parece que a gente, não digo se afasta, mas a gente se esquece um pouco do Deus poderoso que nos quer tão bem, e a gente caminha de uma maneira diferente. Nesse momento, eles estão lá por 7 anos, e os amalequitas, midianitas e outros estrangeiros estavam arruinando as colheitas deles, e chegavam. E Gideão ali, num determinado momento, a gente vai pegar isso nos capítulos anteriores, ele chega a ponto de dizer assim: poxa, já que eles estão nos arruinando e pegando as colheitas, eu vou aqui preparar o vinho escondido. Então ele está num momento ali de uma colheita escondida. Esse é o primeiro contato que ele tem com o anjo do Senhor, que a gente vai ver lá. E nesse momento Deus manda esse anjo, porque apesar do povo de Deus estar se comportando de uma maneira equivocada, chegou o momento de Deus agir. Ele entendeu assim. Como será nas suas lutas diárias? Lembre-se disso, não se esqueça. E Deus veio para agir, e ele procura Gideão e chama ele lá em Juízes 6,12, lá como um homem valente. Então, de alguma maneira, a maneira de se comportar, de pensar ou de agir no seu dia a dia já tinha uma marca para Deus a respeito de quem era Gideão. Mas até o momento Gideão não tinha, digamos, feito absolutamente nada, apesar de ele estar nada que eu digo sob o ponto de vista dos medianitas e tudo mais. E a primeira coisa que Deus manda para Gideão fazer é para destruir um altar de Baal que pertencia a seu pai. Ou seja, o seu pai tinha um altar de um Deus que não era o seu Deus. Isso estava acontecendo. A Bíblia não nos explica detalhadamente como isso aconteceu, mas provavelmente essa miscigenação, essa coisa de se integrar com outros povos, flexibilizou ao seu pai ter aquele Baal nos seus domínios. E também a cidade o tinha. Então, ele tinha, vamos entender assim, questões na sua família e tinham questões na sua cidade, na sua população. E Deus vem para ele e diz assim: olha, Gideão, eu sou o anjo do Senhor, e eu quero que você faça uma coisa. Você vai destruir esse Baal que está na tua família, e você também vai fazer isso da sua cidade. Ele, opa, que você me colocou numa situação complicada, porque como é que é isso? Então ele fica com medo, ele não sabe exatamente se aquele que está falando com ele era realmente o anjo do Senhor, e ele, olha, eu sei que isso não é certo, mas eu tenho que fazer isso mesmo? Tenho. E ele pega alguns, lá no versículos anteriores, pega 10 homens dos pais e faz: vamos fazer isso à noite, porque ele entende que realmente é aquele anjo do Senhor, mas como é que ele ia dividir isso? E ele vai e faz essa destruição, e a população se descobre que ele fez isso numa investigação, e nessa investigação eles vão na casa do pai e dizem assim: imagine, Gideão está começando a sua história, e Gideão é inquirido e diz assim: você fez isso, você destruiu esses altares, tanto que estava no seu pai e o que estava aqui na cidade, é você, então nós queremos você. E o pai dele intervém e diz o seguinte: olha, o meu filho fez isso e parece que fez isso amando de Deus. Então, se fez contra Baal, que Baal reclame primeiro. Se Baal nada falar, é porque não era para ser, ou ele não tem esse poder, porque ele foi amando de outro Deus. É dessa forma que o texto bíblico nos apresenta Gideão.
E é curioso que ele chega e por conta dele não ter nada ali ocorrido, e o povo fala assim, ele destruiu o altar e nada aconteceu, ele destruiu esse altar de Baal, nada lhe aconteceu, e é mudado até o nome dele, né? O nome passa a ser Jerubaal, que é o lutador de Baal, quem lutou contra o Baal. Essa é a história de Gideão, e é assim que ele começa gradativamente, ainda com muito cuidado, agir nas suas lutas sobre a orientação de Deus. Ele sabia que Baal não deveria estar ali, ele sabia que as coisas não deveriam ser assim, mas na sua família e na sua cidade, mas ele nunca agiu antes, apesar de conhecer, sem a orientação de Deus. E esse é o nosso primeiro ponto que a gente tem que aprender. Porque o texto, quando vem aqui agora e começa daqui para frente, eu dei só o preâmbulo, e o texto que nos oferece aqui, você já sabe, ele é orientado por Deus a lutar contra os midianitas, ele consegue 32 mil pessoas para lutar contra eles. Só que essas 32 mil eram 1/6 do batalhão dos midianitas. 1/6, imaginem, multiplica por 6. Então eles tinham pelo menos quase 200 mil pessoas. Mas Deus diz o seguinte, não quero 32 mil. E há toda uma história, e aí nós começamos o nosso texto. Então o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu entregarei aos midianitas. Então ele foi reduzindo a 300. Também aí, também neste momento, também nesta batalha, Gideão fez exatamente como Deus mandou. E não enfrentou, não fez nada sobre o seu domínio, a sua sensatez, a sua técnica. Nós precisamos aprender exatamente isso até aqui, que é o primeiro ponto. Nossas lutas sem Deus, mesmo ganhas, serão derrotas. Se nós não enfrentarmos aquela batalha de segunda-feira, aquelas coisas que estão acontecendo na tua vida, se nós não nos debruçarmos ao ouvir de Deus, qual a estratégia, como devo fazer, o que devo fazer, se eu usar tão somente o meu conhecimento, se eu usar totalmente a minha técnica, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer isso. Você parou realmente para ouvir a Deus? Você realmente parou para orar a Deus? Não, eu orei. Você parou para receber de volta, perceber de volta o que Deus está falando para você, para que você faça exatamente daquele jeito? Porque aqui seria muito mais óbvio eu lutar, como começou o texto, com 32 mil, tudo bem, era 1/6 do outro, mas com 300 eu estou numa situação muito inferiorizada. E o texto vai dizer com muita clareza, eu queria que vocês vissem aí o que Deus fala para Gideão, versículo 10, e se temes descer para atacar, desce apenas tu e teu servo. Ou seja, Deus está dizendo para ele, eu sei que você está com medo, eu sei que você já fez coisas comigo, já tem história comigo, ainda é uma história curta de vida, mas eu sei que você está com medo, e não é à toa, eu estou te colocando numa situação muito difícil. Então Deus sabe que ele está com medo, e ele está realmente com medo. O texto é claro, isso aqui é a maneira que a gente está falando. Mas quando eu estou acostumado a tomar decisões de lutas, quando eu tenho situações na minha casa, na minha família, quando eu tenho situações que eu acho que eu tenho que falar para o mundo sobre coisas que estão acontecendo na cidade, na população, de qualquer ordem, mas nada disso, absolutamente nada disso, provém de Deus. Eu estou só. Eu posso ganhar uma batalha, mas essa vitória é minha e nunca esteve com Deus, porque o que eu estou fazendo vem das minhas próprias convicções. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado, porque você certamente, eu comecei esse culto dizendo, nós temos batalhas para a próxima semana, sim, mas é preciso que eu me coloque nas mãos do Senhor, não só orando, mas dando-lhe tempo para ouvir, porque ouvir Deus é algo que você tem que treinar o seu ouvido, treinar a sua percepção das coisas.
Quando nós cantamos e louvamos aqui, e eu sinto a presença do Senhor, mas até isso, senão será só algo das emoções de homens. O culto estava maravilhoso e você não sairá daqui com algo transformador para a sua vida, porque o Espírito Santo de verdade não falou, porque você fica como um moco, alguém que não está percebendo com clareza essa experiência divina, a experiência do Espírito Santo de Deus. O tempo todo o que Gideão nos ensina é: eu vou fazer, eu tenho um desafio, eu tenho um problema, não farei nada, vírgula nenhuma, sem a orientação de Deus, sem a ética de Deus, sem a resiliência de Deus, pois o nosso Deus não vale tudo, não vale qualquer coisa. A gente precisa aprender isso, porque a gente não exercita isso de uma maneira muito comum e adequada, e muitas vezes o que acontece diante disso é que nessas batalhas, em cada batalha, você vai descobrir uma coisa, que quando você não ouve Deus e você vai para a batalha, você já perdeu, porque você não se rendeu à vontade de Deus. Deus não quer que você enfrente nada, Deus não quer que você esteja diante de nenhum desafio sem que antes você esteja absolutamente rendido à vontade de Deus. Lembram de Jesus Cristo? Antes do que ele fez no deserto, ele jejuou, ele se preparou, ele se entregou, para depois ser tentado. Isso é uma experiência pedagógica, Jesus está sempre ensinando a gente. Quando eu me rendo, eu posso experimentar lutas, desafios e batalhas. Quando eu não me rendo, eu posso até ganhar algumas lutas e batalhas, mas serão minhas. E nunca eu sou um vitorioso, porque eu deixei de me render a Deus. Não esqueçam disso. A gente precisa parar, precisa exercitar. Deus, eu não estou acostumado a isso, eu não estou acostumado a te ouvir, eu oro até, mas eu não estou acostumado a te ouvir, mas eu preciso entender o que fazer diante deste novo desafio. Eu vou dividir depois uma história com vocês, alguns já conhecem. Eu tive a oportunidade de experimentar um pouco isso, de coisas que eu não via. O outro ponto que a gente precisa entender é esse encontro fantástico. Olha o verso 13 e 14, que isso é uma percepção que nós nunca colocamos na conta da nossa relação com Deus e das nossas relações com as nossas batalhas. Veja o que Deus disse no verso 10, olha, se você está com medo, desce até lá e você vai ouvir o que eles falam. E quando você ouvir, lá no versículo 11, e ouvirás o que falam, e então tuas mãos se fortalecerão. Significa o seguinte, você está com medo? Desce sorrateiramente, no meio daqueles gafanhotos que o texto está nos dizendo aqui, eram inúmeros, e vai lá e você vai ouvir. E quando você ouvir, você vai se fortalecer. E logo que chegou Gideão, lá no versículo 13, ele diz que o homem está contando a seu companheiro um sonho. Qual a possibilidade, no meio de gafanhotos, de Gideão parar no lugar certo? Qual a possibilidade, no meio daquele negócio, dele chegar lá no lugar certo? Qual a possibilidade de, chegando no lugar certo, ele ouvir de alguém dizendo o seguinte, acompanhe o versículo 13, eis que eu sonhei um sonho, que vi um pão de cevada que rodava até o acampamento. É isso mesmo, um pão rodando. Essa imagem, só para ajudar, o pão de cevada estava muito associado a judeus e também era ligado ao pobre. Então, era o pão de cevada que descia. Então, a imagem dele é como se um alimento típico judaico descesse e destruísse o acampamento, que rodava até o acampamento e chegava às tendas, e as feria de tal maneira que caíam e as viravam de cima para baixo, ou seja, o pão fazia isso. E é lógico que aí nós, como cristãos, sabemos quem é o pão. Mas o seu companheiro, no versículo 14, diz assim, isto não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, ou seja,
O outro, que não era aquilo, o outro que não era vidente, conversam entre si no meio daquele acampamento e percebem que aquele sonho está dizendo o seguinte: é Gideão, esse pão é Gideão, esse pão é a espada, eles virão sobre nós e vai destruir tudo. E o outro concorda. Qual a possibilidade disso acontecer? O que a gente precisa aprender nesse versículo é que nós somos percebidos para além de nós mesmos quando lutamos com Deus. O que você pensa a seu respeito, o que você sabe a teu respeito, as suas limitações, elas são importantes, têm o seu valor. O próprio Gideão falava isso: olha, eu sou da menor família, eu não tenho essa condição toda, igual Moisés, não sou eu a pessoa indicada para estar aí. Só que o que Deus faz, para além das estratégias de guerra, para além de ser o poder, Ele está trabalhando no coração e mente daqueles que estão diante de você naquela batalha. Só que nós nunca pensamos nisso, o quão poderoso é esse olhar do outro sobre você, o olhar do outro sobre a percepção que você nem mesmo vê. É como se você tivesse diante de uma pessoa que você nunca viu, e aquela pessoa olhasse para você e de alguma maneira compreendesse o seu problema, e naquele momento o seu favor, o favor de Deus se realiza, porque nós percebemos a nossa história, as nossas limitações, mas não entendemos que quando estamos com o Senhor, quando caminhamos com o Senhor, a percepção do outro em nós é absolutamente diferente. Imagine uma situação onde você vai falar ou conversar em algum lugar e alguém chega e fala assim: poxa, essa palavra do Senhor, e você, é mesmo? Fui eu, e eu não digo eu como pastor, qualquer um de vocês, conversando e falando, Deus colocou no teu coração, e você, nossa, então Deus colocou no meu coração, mas também colocou no dele para perceber isso. Eu vou contar uma história rápida desse tipo de coisa, só para ficar mais claro. Histórias pessoais são personalizadas de Deus, né? Aliás, eu digo que essa foi a maneira que Deus, essas coincidências, é a maneira que Deus fez para permanecer anônimo até hoje, né? Todo mundo quer ver Deus, mas Ele permanece anônimo com essas situações. Eu quero usar esse mesmo momento aqui, um momento que aconteceu, que eu já contei, então posso contar de novo, uma coincidência da presença de Deus. Eu estava me deslocando, vou contar de forma muito rápida, curta. Eu precisava me deslocar para um aeroporto e era muito mais barato eu pegar um carro, alugar e ir 2 horas para outro aeroporto. Muito mais barato a viagem quando eu visitava minha mãe, que já faleceu, mas ela morava em Vinhedo, São Paulo. Bom, eu pego o carro e me desloco 2 horas num período que o outro aeroporto aqui era meia hora. Nesse deslocamento, tudo tranquilo, tempo normal, bom, cai um temporal. E o temporal começa a me atrasar, eu preciso andar mais devagar, porque o temporal estava muito forte. Eu vou perder o voo. Nossa, tudo que eu economizei vindo para cá, se eu perder o voo, vou ter que pagar talvez até mais do que o outro que lá. Pô, fiz tudo errado, não tem jeito. E eu comecei o que eu vou fazer? Como primeira coisa, não fechar os olhos para orar, mas orando com a chuva lá e dirigindo, né, para não bater com o carro. Bom, e eu orando, e cheguei no aeroporto, já tinha passado a hora do voo, e eu entrei numa fila lá e disse: olha, vou ter que chorar aqui para tentar me colocar no outro voo e torcer para não dar certo. E aí veio uma mulher: não, fica tranquilo, choveu, vários voos atrasaram, é só entrar aqui que você vai entrar no outro voo. É mesmo? Glória a Deus, obrigado, meu Deus, já tinha orado por isso e tudo. E eu na fila e tal, um casal na minha frente conversando, e uma mulher fazendo filtro daquela fila enorme que estava lá. Voltar, isso aqui realmente atrasou, ficou aqui, você vai ser realocado sem custo, está tudo bem. Quando chegou a minha vez, olhou: seu voo não. Seu voo foi o último voo que saiu, que estava tudo bem. Aí eu olhei: é. Então eu perdi o voo. Bom, eu preciso ir. Não, nós vamos tentar lá, mas você vai ter que pagar. Eu disse: não, tudo bem. Aí, Deus, obrigado. Não deu, paciência. Vamos lá, né? Aí eu fiquei na fila e tal, e eu sou péssimo argumentador. Quando eu estou errado, eu fico triste.
Eu estava errado, eu cheguei atrasado. Aí eu fiquei lá e e entrou esse casal na minha frente, o casal, poxa, você também está nessa dos voos que foram conseguidos, tal, que eu estou e tudo. Aí eu falei, pô, infelizmente não. E eu me aproximei do balcão, ele lá, sendo atendido por uma pessoa, e eu por outra, eu disse, não, infelizmente não. Ah, é mesmo? Não está nessa? Não, não estou não. Aí o rapaz chegou, olha, você vai ter que pagar. E era um valor alto, bem alto. Aí eu falei assim, eu tenho que voltar para casa. Peguei o cartão de crédito, dei para ele, falei, se você puder parcelar, já vai me ajudar, porque eu tenho que voltar para casa. E aí o outro lá insistiu, mas o que aconteceu? E ele lá fazendo o processamento. Aí eu falei, cara, eu vim visitar minha mãe está muito doente, viajei tantas horas, peguei o carro, contei toda a história, toda a triste história, mas de verdade, sem nada acontecer. E chegou no final, poxa, que pena. Pois é, que pena. Que bom para você que você conseguiu no voo. Eu, lamentavelmente, estou aqui, mas vou chegar em casa. Né? Deus vai me deixar para casa. Eu virei para o rapaz chegou, me deu a passagem, me deu o cartão de volta. Pode ir com Deus, não precisa pagar nada e tal. Eu disse, o que houve? Eu ouvi a sua história. Pode ir embora, não pergunte nada e vai embora. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, o que fez alguém que pegou o meu cartão de crédito para pagar mudar de ideia? Você pode estar pensando, é só dinheiro. É só dinheiro. Mas existem muitas coisas para além que a gente não consegue ver, em que aquela pessoa mudou um pensamento em minutos. Sabe quando Deus fez isso aqui? Ela mudou o sonho dessas pessoas para perceber Gideão em minutos. As coisas mudam e não é o que você faz, é o que Deus está fazendo nas outras pessoas. E olha, eu conto essa história só porque é didática. Não sou melhor, espiritualmente melhor ou pior do que ninguém. Não é isso. É só para saber que Deus faz a mesma coisa que fez com o Gideão hoje, nos nossos dias, diante dos nossos desafios. E não tem a ver com o que você faz. Tem a ver na sua entrega com o Senhor, se você está fazendo e caminhando aquilo que o Senhor dá. E sabe o que eu acho que é isso? Só para mim, né? Que um dia na eternidade eu vou perguntar. Deus está me dizendo o seguinte, ó, eu estou aqui também. Eu estou nesse voo aqui também. Ele está no balcão para resolver a tua história também. Mas o melhor disso é que você, entendendo esse tipo de relação, é uma relação onde o Senhor quer e vai fazer tão somente mudar o coração daqueles que te percebem para te perceber de maneira diferente. Porque não existia nenhum terreno visível ali para que se possa perceber que aquilo ia modificar para Gideão. E para o final, o que a gente tem que aprender é que a gente, quando ouve Deus, o Senhor nos mostra finais inesperados. Quando a gente ouve Deus, quando a gente caminha nesse ambiente, os finais são inesperados, como esse que aconteceu. E essa história eu já tinha contado aqui uma outra vez. O final aqui é, observem o que Gideão diz, observem o que ele fala no último versículo. Quando ele ouve esse relato, ele diz assim, e quando Gideão ouviu a história do sonho, de sua interpretação, adorou e voltando ao campeão de Israel, disse, levantai-vos que o Senhor entregou, coloca no passado, sem nada ter acontecido. Senhor entregou o acampamento de Midian em nossas mãos. O ambiente muda. Quando a gente caminha, o que Gideão faz e fez, ele vai trabalhando de uma maneira construtiva na vida de Gideão, para que ele, diante dos seus desafios, diante das suas batalhas, ele caminhasse e fizesse que as estratégias de Deus e não de Gideão prevalecessem. E ele consegue ver e dar finais inesperados. Lamentavelmente, muitos de nós, cristãos, no afã de querer resolver os problemas do mundo, e lembrando, Gideão tinha problemas na família, Baal estava lá na casa do seu pai e ele foi lá retirar isso, tinha problemas na sua cidade, mas ele só agiu de acordo com aquilo que Deus estava orientando a ele e não com base nas suas próprias convicções, ainda
que tivessem qualquer base teológica e que não aconteceu. Nós precisamos ver resultados transformadores, mas se a gente não tiver esse tipo de comportamento, as nossas lutas vão parecer ser de Deus, vão ter a cara de que eu sou um grande cristão, e lamentavelmente há inúmeros de pessoas com o rosto de cristão, com a igreja muitas vezes a sua direção, e na verdade o que fazem são coisas absolutamente distantes da vontade de Deus, porque eles não se colocam à vontade de Deus como Gideão colocou. E quando a gente lê lá em Mateus 7, 21 a 23, é revelador para mim e para você, e eu queria que você pensasse nas suas lutas, nas suas batalhas, e olhasse esse texto que eu vou ler, para que você lembrasse o que Jesus Cristo deixou para nós a respeito disso, o que ele falou, e é muito pesado se não for adequadamente ajustado à minha vida. Mateus 7, 21 a 23 diz assim: não é qualquer um que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, me entregando, me colocando à disposição. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? Vejam, maravilhas, no texto está dizendo que pessoas que não estavam com Deus demonstravam e faziam maravilhas. Então claramente lhes direi: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, transgressores. É preocupante, é degradante, e a gente precisa ter cuidado. Você cristão, nós, igreja de Curicica, precisamos nos debruçar nos nossos desafios, e a primeira coisa é nos colocar diante do que Deus vai fazer com aquele problema de qualquer ordem. Depois, nos acalmar para ouvir a Deus, para saber que passo eu vou dar. Não, eu já sei o que é. Muitos de nós, quando somos extremamente ansiosos, já queremos dar um passo, e na verdade o que precisamos ouvir é parar para ouvir e vivenciar a oportunidade de algo maravilhoso acontecer diante de nós, sem que muitas vezes nenhuma ação seja tomada, tão somente nos colocar diante de Deus, para a gente poder contar histórias pessoais, personalizadas, da presença de Deus, como Ele solucionou situações. Eu sei que você tem e deve ter muitos problemas para resolver, espero que tenha menos do que eu ao longo dessa semana. Eu quero fazer um exercício desde já contigo. Eu queria que você de casa, e você agora, feche seus olhos e pense nos seus problemas. Pense no que você tem que resolver só esta semana. Pense naquilo que realmente é importante solucionar. Mas agora nós vamos exercitar uma oração de falar, mas de ouvir com Deus, para que essas coisas fiquem claras para nós e que nós possamos, como Gideão, compreender como solucionar, de que maneiras vamos fazer. Feche seus olhos. Senhor Deus, temos de nós um grande desafio. O desafio de sempre colocar diante de teus pés os nossos problemas, que muitas vezes fazemos, mas muitas vezes não esperamos trabalhar ou ouvir a tua voz. E tu tem uma maneira especial para cada um de nós para conversar, uma maneira especial para cada um de nós para dizer qual é a solução, enquanto esperar, o quanto agir. Pai Celestial, seja com cada um de nós, do povo de Curicica, daqueles que estão aqui hoje, para que possamos colocar e aprender contigo, aprender com Gideão, que cada etapa dos nossos desafios, das nossas batalhas, precisam ter a tua estratégia divina por trás, o teu olhar por trás, e mais do que isso, Senhor, ter a certeza que tu estás transformando as pessoas que estarão falando conosco, para que as soluções tuas aconteçam, muitas vezes sem mesmo nós nos movermos, porque é o teu poder que cremos, a tua presença que cremos, mas queremos ver e caminhar e ver resultados inesperados na nossa história. Inesperados não porque queremos ver milagres, mas inesperados aonde é o teu poder, a tua força, e é tu lutando por cada um de nós. Seja com o povo de Deus
nos alimenta dessa maneira e que possamos nós ouvir também no fundo dos nossos corações que teremos a força de Gideão para enfrentar isso tudo, porque Tu mesmo nos mostrou. Obrigado e em nome de Jesus te oramos. Amém.